Tá? O que eu quero falar contigo hoje? Hoje eu quero falar com você sobre quem ouvir. Essa é uma dúvida que às vezes nós temos quando estamos passando por algumas lutas, adversidades, situações na vida. A gente tem essa dúvida, quem ouvir? Porque esse mundo de hoje é um mundo que tem muitas vozes. Você pega o celular, está todo mundo falando, pega a internet, todo mundo falando alguma coisa, faça isso, não faça aquilo, faça tal coisa, tal outra. E quando a gente passa por um problema, às vezes a gente não sabe quem que eu vou ouvir, quem pode me ajudar, quem é que pode me dar uma direção, uma palavra, me orientar sobre o que eu estou passando, enfrentando, como sair, talvez até me mostrar um passo a passo do que pode ser feito para que eu possa vencer e superar essa situação. Então, quem que eu posso ouvir? Isso aqui é algo muito importante. E é isso que nós temos que parar para pensar. Às vezes a gente não parou para pensar sobre quem nós devemos fazer o quê? Ouvir. Quem que eu vou ouvir? Então, veja o que Salomão diz. O que Salomão falou para nós? Meu filho, olha só, ouça os meus conselhos, que são conselhos o quê? Sábios. É uma das coisas que a gente tem que buscar. O dia que temos uma dúvida, não sabemos o que fazer ou que direção tomar. Buscar aquelas pessoas que vão poder nos dar um conselho sábio sobre aquela área, sobre aquela situação. E o que mais? Escute com atenção a voz do que, pessoal? Experiência. Experiência, às vezes, é alguém que talvez já passou por aquela luta, já enfrentou aquele problema, algo parecido, e vai poder nos ajudar a vencer aquela situação. Então aqui o Salomão já está nos dando um conselho do que nós podemos ouvir e a quem podemos ouvir. Então vamos lá. Deste versículo nós percebemos 3 pessoas que devemos ouvir. Claro que em primeiro lugar é quem? É Deus, né? Deus tem sempre uma palavra, a Bíblia é um manual. É muito difícil você não encontrar algo que você precisa na Bíblia. A Bíblia tem tudo que a gente precisa, tudo que a gente necessita. Qualquer situação que eu estiver passando, eu vou encontrar na palavra de Deus uma direção, uma orientação sobre o que fazer. Depois, conselhos de uma pessoa que tem sabedoria, conhece mais do que eu, vai poder me ajudar naquela área. E por último, a voz de uma pessoa que tem uma experiência naquele assunto, que vai poder mostrar para mim o que fazer, porque ela também já passou e já superou aquilo ali. Por exemplo, eu estou com uma dificuldade financeira. Se eu conversar com uma pessoa que já enfrentou dificuldade, ela sabe me mostrar o caminho que eu posso dar para sair dessa dificuldade. Se eu quero montar um negócio, bom, o certo seria eu falar com alguém que já tem o quê? Um negócio, aquela pessoa vai me dar umas dicas preciosas que talvez outras pessoas não conseguiriam me dar. Então, eu preciso saber a quem ouvir, quem recorrer. Se ouvirmos as pessoas certas, o texto de Provérbios continua dizendo para nós que assim você sempre se portará decentemente e usará palavras do que, pessoal? De conhecimento em todas as ocasiões. É verdade. Dependendo das pessoas com quem você anda e com quem você se aconselha, elas começam a te mostrar como você pode se comportar e como você pode falar e agir diante dessa situação. Uma pergunta importante que temos que nos fazer é: quem nós estamos ouvindo? Porque isso é muito importante. Se eu ouvir a pessoa errada, eu vou tomar decisões erradas na vida. Se eu ouvir o conselho errado, eu vou tomar decisões erradas. Se eu buscar informação errada, eu vou tomar uma decisão errada. E sabe o que eu vou te dizer? Para a vida financeira, uma informação faz toda a diferença. Principalmente uma informação antes de acontecer. Sabe o que mudou a vida do Noé? Uma informação. Alguém, a gente sabe que foi Deus, disse para o Noé que o que viria sobre a terra? O dilúvio. Uma informação fez o Noé ter capacidade de se preparar para aquilo que viria. Então, quando a gente tem informações, andamos com as pessoas certas, a gente consegue ter uma informação privilegiada que me coloca à frente de todo mundo. Foi uma informação que fez o Noé tomar uma decisão na vida dele. Mas não esqueça que eu vou te falar. Não adianta ter a informação se você não agir. Porque o Noé não esperou a chuva chegar. Ele construiu a arca antes do dilúvio. Então eu preciso estar preparado, já que eu tenho aquela informação, antes da coisa acontecer. Eu preciso estar preparado. Ele não esperou começar a chover para construir a arca dele. Esse é o comportamento da maioria dos indivíduos. As pessoas esperam um problema para então começar a se preparar. Seria tarde, porque ele levou muitos anos construindo a arca. Não daria tempo se quando começou a chover ele começasse a construir. Então, quando ele teve a informação, ele acreditou naquela informação. E ele começou a construir aquilo mesmo que ninguém acreditasse nele. Mesmo que todo mundo dizia para ele: olha isso aqui, tal coisa, você é maluco, você está construindo, nunca que chuva, não é? Você é louco.
uma informação. E depois da informação, a atitude certa vai me colocar à frente de muita gente. Do mesmo tempo que você vai estar à frente de muitas pessoas. Então a gente precisa saber quem ouvir. E com certeza Deus tem aquela dica que nós precisamos, porque quem é o único que já me viu no dia de amanhã? Quem é o único, pessoal? Eu preciso ser mais íntimo de Deus, porque Deus é o único que já me viu no amanhã. Deus, ele vive fora do tempo. Ele conhece todas as coisas. Deus é o único que já viu tudo o que acontece na terra se repetir diversas vezes. Porque o Salomão um dia disse assim: não há nada de novo. Tudo o que foi, uma vez já aconteceu. Então Deus sabe que as pessoas cometem os mesmos erros há milhares de anos. Então por isso que quando a Bíblia diz, faça isso, eu deveria fazer. Quando a Bíblia diz, não faça isso, é porque Deus já viu milhares de pessoas fazerem aquilo e dar errado. Então eu preciso estar perto de Deus, porque Deus é a pessoa certa que eu tenho que ouvir. Ouvir pessoas de Deus que têm conhecimento, que têm sabedoria, que têm experiência, que vão poder me ajudar, porque estar perto de Deus vai me levar a ter informações à frente do meu tempo, que vão me levar a crescer. Deus pode me dar aquela inspiração, aquela criatividade. Então, se eu não ouvir a pessoa certa, eu vou ter problemas na minha vida. Às vezes a gente está ouvindo a pessoa errada. E dependendo da pessoa errada, você pode perder muito, principalmente vida financeira. A gente ouvir a pessoa errada, você perde muito. Tem muita gente aqui, ó, que ouviu a pessoa errada e entrou numa pirâmide financeira. Botou dinheiro lá porque eu vou te devolver 1% ao mês. Sabe o que você é? Ganancioso. Só por isso que você entrou nesse negócio de ganhar 1% ao mês. Se você botasse os dois pés no chão e a emoção não te dominasse, você parasse para pensar e conversasse com uma pessoa que realmente conhece, a pessoa diria para você, não entra nisso. Então, nós temos que ouvir as pessoas certas. Porque se eu ouvir as pessoas erradas, eu vou ter problemas na minha vida financeira. Então, vamos lá. Primeiro de tudo é Deus. Não tem alguém que possa falar conosco que não seja quem? Deus. A palavra, Jesus, é o princípio. Porque Deus é o único que já me viu no futuro. Deus é o único que já me conhece. Deus é o único que sabe do amanhã. A informação que ele deu para o Noé mudou a vida do Noé. Salvou Noé e salvou a família dele. Então vamos lá. Em primeiro lugar, devemos ouvir a voz de quem? De Deus. Essa é a voz que a gente tem que ouvir, procurar uma palavra, pedir para Deus, Senhor, me dá uma direção, faço isso, não faço, tomo essa decisão, não tomo. Deus está sempre disposto a nos responder. Talvez você vai me perguntar, como que eu faço para ouvir a voz de quem? De Deus. Como é que eu faço para ouvir a Deus, pastor? É difícil. Você precisa começar a ter mais comunhão, orar mais, ter disciplina. Não pode ser aquela pessoa que ora um dia sim, um dia não. Ora mais outro dia sim, outro dia não. Eu preciso começar a ser uma pessoa que tem uma disciplina. Todo dia eu tenho um período, um momento, um tempo onde eu vou orar, onde eu vou falar com Deus, onde eu vou buscar Deus, onde eu vou me envolver com Deus. E não pode ser aquela oração que a gente só pede coisas para Deus. Principalmente tem que ser a oração que você se envolve com Ele. Você gosta do vizinho que todo dia bate na porta da tua casa para pedir alguma coisa? Chega uma hora que aquela pessoa te incomoda. Porque todo dia, um dia é sal, outro dia é açúcar, outro dia é farinha, outro dia um pouquinho de massa, outro dia um pouquinho de arroz, outro dia um pouquinho de feijão, hoje é um pouquinho de leite, amanhã um pouquinho de café, o outro dia, meu Deus amado, você vai dizer, olha, não quer morar aqui, já estou, todo dia estou te ajudando mesmo, né? Hoje é um pouquinho de carne, amanhã nós, todo dia pedir uma coisa. A gente chega uma hora que a gente cansa desse vizinho. Mas aquele vizinho que chega, conversa contigo, como é que você está, tudo bem, tal, dialoga e tal, toma ali um chimarrão, um café com você e dialoga e conversa e tal. Depois ele vai dizer que ele está com uma necessidade. Talvez esse você ajudaria mais, porque ele já não chega pedindo. Ele chega primeiro conversando, fica com você, para depois ele falar o que ele precisa. Essa é a oração que a gente tem que começar a fazer. Então, Deus hoje se revela a nós através do que, pessoal? Da palavra. Eu preciso começar a ter mais comunhão com a Bíblia. Eu preciso começar a ter mais intimidade com a palavra de Deus, com a Escritura Sagrada. Você sabe que tem um homem que ele é milionário, rico, e ele tem negócios, e ele está querendo ficar mais rico ainda, né? Ficar mais rico do que ele já é. Aí o que ele começou a fazer? Pegar um pouco do dinheiro que ele tem e conversar com pessoas pelo mundo inteiro que são bilionárias, que são muito mais ricas do que ele. E pedir para cada um uma dica do que ele faria para ficar mais rico. E ele começou. Ele foi para um país, falou com fulano, foi no outro país, falou com fulano, no Brasil falou com vários, no outro país falou com esse, no outro falou com aquele. Tudo pessoas mais ricas do que ele. Aí um dia
alguém evangelizou ele. E alguém desafiou ele. Sabe o que desafiaram ele? Que ele tinha que pegar e começar a ler a Bíblia. E a pessoa disse para ele, você vai começar a sua Bíblia pelo Provérbios, depois você vai ler o Eclesiastes, ele lê outras coisas. Você vai começar a ler a sua Bíblia. Sabe o que ele chegou à conclusão? Que tudo que as pessoas mais ricas do mundo que ele encontrou disseram, já estava escrito na Bíblia há milhares de anos. Que todas as dicas que deram para ele, ele disse que ele perdeu o tempo dele. Que se ele tivesse conhecido, ele é ateu. Mas se ele tivesse pegado a Bíblia, porque ele não acredita em Deus, agora ele está começando a acreditar. E se ele diz que se ele tivesse pegado o livro de Provérbios, de Eclesiastes, pegado a Bíblia, pegado dicas, ele diz que há muito tempo ele já saberia fazer coisas que ele demorou a aprender, porque tudo está ali. Se você pegar os evangelhos, tem um ponto que Jesus senta todo mundo e ele fala assim, pessoal, antes de você construir uma torre, Jesus está dando dicas financeiras. Primeiro sente, faça um planejamento, calcule os gastos e veja se você vai ter condições de ir até o fim. Para que não aconteça que você comece uma torre e depois todo mundo escarneça, fale mal de você dizendo que você começou e não terminou. Então Jesus está falando sobre planejamento. Eu tenho condições? Eu posso? Realmente eu consigo? Ah, mas eu quero esse carro. Ah, mas eu quero aquela casa. Ah, mas eu quero casar. Mas eu me planejei para ver se financeiramente eu tenho condição de manter a família, a casa. Ah, eu quero esse carro. Então Jesus nos deu uma dica tremenda de sentar e planejar. Então como que eu posso ouvir a voz de Deus? Através do que, pessoal? Da palavra. A Bíblia manda a gente ser prudente. A Bíblia fala várias coisas para nós. A Bíblia dá várias dicas. E eu preciso começar a me esforçar mais para ler a palavra de Deus, porque ela me ensina muitas coisas. O que mais? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós Deus falou, nesses últimos dias Deus falou por quem? Pelo Filho. O que é o Filho? O Filho é Jesus. Através da Bíblia, através da palavra de Deus, é o que Deus tem usado para falar conosco nesses últimos dias. Através do Filho, Jesus Cristo. Lá em João 1 diz que Jesus é o verbo. Vamos lá então. Sempre procure buscar uma palavra de Deus sobre o assunto ou a questão que você precisa resolver. Deus, me dá uma palavra, uma direção, usa o pastor, usa alguém nesse culto, fala comigo. Vai acontecer isso então. Deus pode usar o pastor, alguém para falar com você através da oração também. Ele poderá confirmar o que deve ser feito. Para isto, você deve procurar ter uma comunhão mais íntima com Deus e não agir com o que, pessoal? Com dúvida. Olha o Romanos. Mas aquele que tem dúvida, se come, ele está condenado, porque ele não come por fé. E o que diz a Bíblia? E tudo que não é de fé é o quê? E é verdade, todas as vezes que a gente toma decisões, que nós fazemos alguma coisa na nossa vida, sem fé, vai dar errado. Todas as vezes que a gente faz com dúvida, com uma pulga atrás da orelha, é melhor não fazer. Espera Deus colocar certeza, espera um pouco mais. A palavra de Deus sempre é atual. E na Bíblia Sagrada nós conseguimos encontrar os conselhos que precisamos para qualquer área da nossa vida. Eu quero aprender sobre casamento, se eu for na Bíblia, ela me ensina a ser homem. Eu quero aprender sobre ser esposa, se eu for na Bíblia, ela ensina como é que é a esposa, como é que é o pai, como é que é o filho, como é que se é um funcionário, como é que se é um patrão. A Bíblia ensina tudo que eu quiser aprender. Está tudo lá. A Bíblia fala até sobre as amizades que eu tenho que escolher, as pessoas com quem eu posso andar. Está tudo ali. O que eu preciso começar a fazer é ter mais intimidade com a palavra de Deus. Qual é a sua dúvida? Deus já sabe o que você deve fazer. Não importa qual é a minha dúvida, Deus já sabe que eu preciso. A Bíblia é o manual de quem? Do ser humano. Todas as dúvidas que eu tenho, eu vou lá no manual, eu procuro a minha Bíblia, eu pego ela e lá eu vou encontrar tudo que eu preciso. Então vamos lá, ó. Conselhos sábios é outras coisas que eu preciso ouvir. Conselho de alguém que tenha sabedoria. Por quê, pastor? Porque muita gente pode me dar uma opinião. Opinião qualquer um dá. Opinião todo mundo dá. Às vezes tu nem pede, as pessoas dão opinião na tua vida, né? Tu comprou um carro, chega o fulano e diz, mas que cor feia esse teu carro aí? Você nem perguntou para a pessoa, ela está falando que a cor do seu carro é feia? Então, opinião todo mundo dá, isso aí. Até que diz o ditado, se a opinião fosse boa, não se dava. Se fazia o quê? Se vendia, né? Então você vê que todo mundo dá opinião, qualquer um dá opinião. Às vezes quem não sabe nada do assunto está opinando para você. Não ouço opinião, eu ouço conselhos. Porém, poucos podem nos dar um conselho sobre o quê? Porque quem é que pode me dar um conselho? Quem entende do assunto, quem sabe sobre aquele tema, a pessoa que tem conhecimento sobre aquilo, ela pode me dar um conselho.
Opinião qualquer um dá, às vezes a pessoa não entende nada daquilo, ela te dá uma opinião furada, não serve para nada. Agora, conselho é uma pessoa que entende daquele assunto. E isso eu deveria buscar ouvir, um bom conselho. Todos podem lhe dar uma opinião de como o contrato poderá ser feito. Mas só um advogado poderá genuinamente lhe aconselhar sobre a maneira como você deverá fazer o quê? Uma pessoa vai fazer um negócio, eu confiei no contador. O contador me falou da lei tal, disso, daquilo. Eu já vi muito empresário quebrar a cara por ir atrás do contador. Eu não estou dizendo que o contador não conhece, mas ele tem conhecimento da área dele. Às vezes, de lei, tem muita coisa de lei que ele não consegue interpretar, que ele não entende, porque ele é um contador, como um advogado. O advogado vai entender da lei. Agora, para fazer o cálculo, ele vai passar para quem, se for muito complexo? Para o contador, porque cada um tem a sua função. Só que às vezes a pessoa tem um negócio, ela vai muito atrás do contador, não, mas tu faz assim, e às vezes quebra a cara. E depois vai ter que procurar um advogado e pagar muito mais caro para resolver um problema que antes poderia ter resolvido com um valor bem menor. Então, para entender melhor, eu tenho que procurar a pessoa certa. Eu vou te dar um exemplo. Por que quando você vai ao médico, você paga? Já parou para pensar nisso? Porque o médico não está me dando uma opinião. O médico está me passando a sabedoria dele. Ele está me dando o conselho que vai dar a solução para o problema. Ele não está me dando uma opinião, eu estou pagando uma consulta. Por que quando eu vou até o advogado eu pago uma consulta? Porque ele não está me dando uma opinião, ele está me passando o conhecimento dele. Por que quando você vai na nutricionista, você tem que pagar a consulta? Porque ela não está te dando uma opinião. Acorda de manhã e chupa limão que tu vai emagrecer. Já era para estar todo mundo magrinho. Né? Isso aí está cheio de opinião no Google. Qualquer lugar tu acha, faz isso, faz aquilo. Está cheio de fórmula mágica para emagrecer. Só o que não acontece é as pessoas. Não estou vendo ninguém emagrecer. Está cheio. Coma isso, coma abacaxi. Faça não sei o quê. Coma tal outro. Come tapioca. Quem está te aconselhando? Tapioca, farinha branca, só tem carboidrato. Mas faça isso, faça aquilo, faça não sei o que para emagrecer, faz outro e faz não sei o que, dá 5 pulinhos. Isso é opinião. Agora, por que eu pago a consulta? Porque a nutricionista está me passando o conhecimento dela. Ela não está falando de algo furado que não vai funcionar. Ela está falando de algo que se eu fizer vai dar certo. O médico está falando de algo que se eu fizer vai dar certo. Então eu estou pagando pelo tempo da pessoa e para aquela pessoa me passar conhecimento da área dela, me passar o conhecimento que ela tem. O maior investimento que você faz na sua vida é pagar para receber conhecimento. Esse é o maior investimento. Só que a gente gasta pouco em nós mesmos, a gente gasta muito em besteira. Por isso que a nossa vida está desse jeito. Porque às vezes a gente não quer pagar para receber conhecimento. Então vamos lá, a gente quer tudo de graça, né? A gente chega, Dr. Google, o que é dor no lado esquerdo, qual o tratamento e que remédio eu tomo, Google? Vai entrar numa furada. Está achando que o Google agora é médico. Ô Google, como é que faz tal coisa perguntando questão jurídica para o Google? Como é que faz? Você vai ver 300 opiniões, você vai ficar com uma salada na cabeça. Provérbios 15. Quando não há conselhos, os planos fazem o quê? Se dispersam. Mas havendo muitos conselheiros, eles fazem o quê? Se firmam. Então, quando a gente pega o conselho certo, aquilo vai fazer você vencer na vida. Às vezes a gente tem mania de poupar, mas às vezes a gente quebra a cara. Lá na frente a gente se dá mal. Então, muitos podem lhe dar opinião sobre que tratamento fazer ou remédio a tomar. O que mais tem é médico. O que as pessoas mais fazem é se medicar. Tu está com um probleminha, eu tenho um remedinho para ti, compra um remédio. O que mais as pessoas fazem é se medicar. Compra o remédio Y, o X, o Z, compra tal coisa, tal outra, faz isso, faz aquilo. Todo mundo pode me dar uma opinião, mas só o médico pode me dar um conselho o quê, pessoal? Certo, do remédio certo, o que fazer realmente. Eu estou com um problema lá financeiro, tem uns cálculos. Eu posso em qualquer um, mas quando eu for no contador, ele vai fazer o cálculo certo. Ele vai me ajudar naquilo ali, vai mostrar o juros, vai mostrar como é que funcionou ao longo dos anos. E essa pessoa é especialista para isso que ela estudou. Então, opinião qualquer um pode dar. Contudo, conselhos, poucos podem lhe dar. Pois só quem entende do assunto ou conhece a palavra de Deus sobre o assunto é que poderá lhe dar o conselho certo a ser o quê, pessoal? Adotado para a sua vida. Então, olha o que diz aqui, quando a gente procura uma pessoa de Deus que conhece a palavra. E pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem, Josafá pôs em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém,
Crede no Senhor vosso Deus e estareis como? Seguros. Olha o que diz, mas crede nos seus profetas e... Quando eu sigo o conselho de uma pessoa de Deus, conhece a palavra que é dirigida por Deus para me ensinar, eu vou prosperar. Pode ter certeza disso. O que mais? A voz da experiência. São pessoas que eu também posso ouvir. O que é a voz da experiência? É ouvir uma pessoa mais velha. Nem sempre a pessoa mais velha vai poder me aconselhar sobre aquele caso. Às vezes ela nunca venceu naquela área. Às vezes, pastor, mas o fulano está casado há 30 anos. Às vezes ele só está casado há 30 porque a mulher dele é uma guerreira. Tem muito disso que é verdade. Tem muito casamento que só dura porque a mulher está insistindo em continuar junto. Já vi muito casamento disso. O cara com 40, 50 só está casado porque a mulher é insistente. E ela quer continuar casada. Só por isso. Porque às vezes ela vive uma vida de sofrimento, uma vida de tristeza, porque às vezes o marido dela não é homem, é um gurizão, com idade, bobão, às vezes joga até videogame ainda, com toda a idade que ele tem, não assume a casa, não educa os filhos, ele só sabe trabalhar e sentar com a bunda no sofá, e não faz mais nada. Não dá atenção para a mulher, não cuida da mulher, não leva a mulher para sair, não faz nada. O último presente foi comemorando 1 ano de casamento, porque ela ficou uma semana lembrando dele a data. Porque se não lembra a data, ele esquece. Hoje, se ele der um presente, ela vai morrer. Já chama a SAMU e deixa na porta. Se ele chegar com uma flor para essa mulher. Então tem gente que... mas o fulano tem 30 anos de casado, ele vai me ajudar. Calma. Vamos ver como é que é o casamento. Às vezes está 30 anos porque a mulher é uma guerreira. Às vezes está por causa dos filhos. Às vezes está insistindo porque o marido não está sendo tudo o que ele deveria ser. Então, nem sempre a idade vai mostrar que a pessoa tem uma grande experiência por aquilo. Eu estou com problema financeiro, com quem que eu vou conversar? Às vezes a pessoa tem 60, mas nunca venceu na vida financeira, sempre trabalhou de empregado, nunca parou emprego, nunca deu certo. Ela não vai poder me passar nada, porque a experiência dela não é uma experiência de vitória. Agora, aquela pessoa que tem uma experiência de vitória é que vai poder me ajudar. Então, como ouvir a voz da experiência? É ouvir alguém que tem experiência no assunto, que tem conhecimento empírico sobre o tema em questão. Devemos ouvir quem já venceu naquela área, em que buscamos crescer ou nos informar. Por exemplo, eu quero ficar curado. Quem é que pode me ajudar a ficar curado? Alguém que já teve uma doença incurável e foi curado pela fé. Essa pessoa vai te mostrar o passo a passo. Ela vai te dizer tudo que você tem que fazer, como orar, como resistir, qual atitude que você toma, porque além dela conhecer a Bíblia, ela já viveu isso na vida dela. É uma fé com obras. E a fé sem obras é o quê? Agora é uma fé com obras. A pessoa já viveu, a pessoa já passou por aquilo, a pessoa já venceu. O outro que já teve uma luta no casamento e venceu a luta no casamento, vai te ajudar a vencer. A outra pessoa que já foi endividada e saiu do vermelho, hoje tem uma vida financeira diferente, vai te ajudar a vencer. Essa pessoa tem experiência no assunto. Ela vai poder te aconselhar, vai poder te mostrar, vai poder te dizer o que fazer para sair dessa situação financeira e vencer. Pessoas que já perdoaram vão poder te ensinar a fazer o quê? A perdoar. Porque a pessoa tem conhecimento, ela é uma vitoriosa naquela área. Ela pode me ajudar naquela área. Então, vamos lá. Se você quer começar um negócio, você irá falar com uma pessoa que não trabalhou direito a vida toda, que viveu às custas da família, ou irá ouvir um empresário bem-sucedido que prosperou e venceu na vida? Quem é que eu vou procurar? Vou procurar a pessoa que venceu na vida. Porque ela vai mostrar o passo a passo, ela vai ter conselhos para me mostrar para que eu também possa vencer na vida. Então, às vezes um jovem empreendedor tem mais experiências para lhe passar do que uma pessoa com mais idade que nunca empreendeu aonde? Na vida, a pessoa nunca fez nada, sempre dependeu da família, nunca lutou. Então a gente tem que procurar ouvir as pessoas certo, porque os conselhos certos vão te fazer vencer. Então, idade não mostra maturidade, porque embora isso deveria acontecer, quanto mais idade, mais maturidade. Porém, a maturidade, o conhecimento e a experiência só vem para quem faz o quê? Para quem busca. Porque se a pessoa não buscar, ela nunca vai ter conhecimento. Tem gente que não investe em conhecimento. Não investe nada em conhecer, em aprender mais, nada. Tem gente que não investe nisso. O conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais do que, pessoal? De leite e não de sólido mantimento,
Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é um menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, olha só, eles têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o quê? Então, quando a gente ouve a pessoa certa, a gente vence na vida. Então, agora você já sabe quem você deve ouvir. Então, não ouça as pessoas erradas, que não irão acrescentar nada na sua vida. Porque qualquer um pode me dar uma opinião. Agora, um conselho não é qualquer um. Qualquer um vai te dar uma opinião, até a vizinha que não gosta de ti. Até o colega, e às vezes está te dando uma opinião até por inveja. Não é um conselho para você fazer e dar certo. É uma opinião que às vezes vai te prejudicar. Porque a pessoa não gosta de você. Ela quer ver você atrás dela, jamais na frente, vencendo. Então, 1 Coríntios 15. Não vos enganeis. O que diz a Bíblia? As más conversações corrompem o quê? Então, você não pode ouvir qualquer um. Você pode ser uma ótima pessoa, ter um bom coração, ter futuro. Às vezes, só o que falta é ser treinado. Andar com alguém que vai ensinar você, que vai passar o conhecimento que essa pessoa tem para você. Só que se você começar a andar com as pessoas erradas, elas vão te corromper. Não ande com as pessoas erradas. Com quem você anda, quem você ouve, quem são seus amigos? Quem são as pessoas que frequentam a sua casa? O fulaninho que fica, não aguento mais esse trabalho, é uma exploração, eu vou botar na justiça, eu estou com desvio de função, eu fui contratado para ser caixa, mas às vezes eu tenho que passar um paninho no caixa, eu não aguento mais. Poxa, esse é o seu colega? Você tem que largar essa pessoa, isso não é pessoa para estar perto de você. Você tinha que estar andando com outro. Puxa, eu trabalhei para caramba, eu estou visando aquela promoção, eu estou pensando em botar um negócio, eu estou juntando dinheiro, eu conquistei isso, eu venci, puxa, eu estou firme com Deus, Deus vai me abençoar, eu vou vencer. É essa pessoa que eu deveria estar andando, porque ela vai me ajudar a fazer o quê? A vencer. Se você andar com uma pessoa que pensa para trás, ela vai te puxar para onde? As más conversações corrompem o quê? Agora, se eu ando com uma pessoa que pensa grande, que deseja coisas grandes, que ela vai quebrar até as crenças que você tem, que limitam você. Porque tem gente que tem, eu sou pobre, eu sou pequeno, não sou ninguém, eu não sou nada. Agora, quando eu ando com uma pessoa que me incentiva, meu irmão, para com isso, você é uma bênção, você vai vencer, Deus é com você. Você vai começar a mudar. Então, cuidado com quem você anda. Você pode ser uma pessoa promissora, mas se ouvir as pessoas erradas, elas vão te corromper. Vamos ficar de pé. Olá para você que está acompanhando esse vídeo no meu canal, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para você receber as mensagens dos próximos vídeos que virão e compartilhe com quem precisa. Que prazer ter você acompanhando as nossas mensagens, que Deus te abençoe.